Exatamente às 20h37 de uma terça-feira abafada de junho, na vasta sala de jantar da Fazenda Esperança, um som agudo de vidro estilhaçando quebrou o silêncio da noite, ecoando pelas paredes da antiga casa. Não foi um acidente comum. Foi o instante preciso em que o destino de Joaquim da Silva, um fazendeiro próspero e profundamente devoto, esteve por um fio, e a ganância de seu próprio filho, Roberto, quase selou um pacto macabro. O ar, antes pesado pelo cheiro de comida caseira, subitamente se encheu de um aroma adocicado e perturbador, um presságio de que algo mais sombrio do que a simples quebra de um copo havia ocorrido. Este episódio mergulha nas profundezas da traição familiar, questionando os limites da ambição e revelando como a fé inabalável pode tecer uma rede de proteção invisível, capaz de desmascarar a mais cruel das intenções. Você já imaginou que a pessoa mais próxima a você poderia se tornar seu maior algoz? E que a providência divina poderia intervir de maneiras que desafiam toda a lógica humana? Esta é a história de um milagre silencioso, de um pai que quase perdeu a vida e de um filho que, impulsionado pelo veneno da cobiça, encontrou uma lição que mudaria sua existência para sempre. Tudo sob o olhar atento de Santo Antônio. Naquele interior mineiro, onde o tempo parecia seguir um ritmo próprio, mais lento e conectado às estações, a Fazenda Esperança era um bastião de tradição e prosperidade. Joaquim da Silva, o patriarca viúvo, era a personificação da retidão. Seus dias começavam com o galo e terminavam com a reza, sempre com um terço entre os dedos e um sorriso franco para quem cruzasse seu caminho. A devoção a Santo Antônio era uma marca de sua vida, presente em cada canto da casa, em cada prece, em cada ato de generosidade que o tornava uma figura quase lendária em Santana do Agreste. Mas, naquela noite, a tranquilidade secular da fazenda foi dilacerada por uma intenção que nada tinha de divino. Roberto da Silva, o filho único, observava o pai com uma mistura de ressentimento e impaciência que corroía sua alma. Jovem, ambicioso, mas com um talento peculiar para o auto-engano, Roberto havia mergulhado em um mar de dívidas. Jogos de pôquer em Belo Horizonte, investimentos arriscados em terras que nunca prosperaram e um estilo de vida que a fazenda, por mais próspera que fosse, não conseguia sustentar para dois. A herança, antes um futuro distante, havia se tornado uma obsessão, um farol de esperança em meio ao caos financeiro que ele mesmo criara. A cada dia que Joaquim vivia, Roberto sentia o peso das cobranças apertar um pouco mais, como uma corda ao redor do pescoço. Naquela terça-feira, a corda se transformou em nó, um ultimato de agiotas, uma ameaça velada à sua própria segurança, empurrou Roberto para o abismo. Seus olhos antes brilhantes de juventude agora carregavam a sombra de um desespero frio. A ideia, que antes era apenas um sussurro macabro na escuridão de sua mente, havia ganhado corpo, forma e um plano meticuloso. O veneno, obtido em segredo e com a promessa de ser indetectável, repousava em sua mão pesado como a culpa que ele tentava ignorar. Dona Rosa, a empregada doméstica que praticamente o criara, sentia um calo no coração. Ela conhecia Roberto como a palma de sua mão. Via a angústia em seus olhos, a pressa em seus gestos. Mulher de fé simples, mas de observação aguçada, Dona Rosa notara a mudança no rapaz. Aquela noite, em particular, um arrepio percorreu sua espinha quando Roberto, com uma pressa incomum, preparou a tradicional bebida noturna de seu pai, um chá de ervas que Joaquim tomava religiosamente antes de dormir. O fazendeiro, alheio à escuridão que se formava sob seu próprio teto, estava na sala de estar imerso na leitura de um livro de orações, sua figura serena um contraste doloroso com a tempestade que se armava. Roberto, com as mãos trêmulas, mas a mente focada na imagem das dívidas sendo quitadas, do luxo reconquistado, despejou o líquido incolor no copo de chá recém-preparado. O aroma adocicado, quase imperceptível, se misturou ao vapor das ervas. Ele misturou com uma colher, observando o veneno se dissolver, sumir como se nunca tivesse existido. Um frio na barriga, uma mistura de pavor e uma excitação doentia, tomou conta dele. Aquele seria o fim de seus problemas, pensou.
tentando abafar a voz da consciência que gritava em seu íntimo. Com o copo na mão, Roberto caminhou em direção à sala de jantar, onde Joaquim costumava fazer sua última refeição leve antes de se recolher. Cada passo era um peso, cada respiração um esforço. O coração batia descompassado, um tambor na escuridão. Ele se aproximou da mesa onde o lugar de Joaquim estava posto esperando. O pai, ainda absorto em suas orações, não percebeu a chegada do filho. Roberto estendeu a mão para pousar o copo ao lado do prato. Naquele milésimo de segundo, o momento crucial, a mão de Roberto hesitou. Não por arrependimento, mas por um nervosismo paralisante que o fez perder o controle dos próprios dedos. O copo escorregou. Não caiu suavemente, mas com uma força inexplicável, como se fosse arremessado por uma força invisível, atingindo a quina da mesa de carvalho. O vidro estilhaçou-se em 1000 pedaços, um som seco e estridente que ecoou por toda a fazenda Esperança, quebrando o silêncio da noite e a quietude de uma vida. O chá envenenado espalhou-se pelo chão de madeira, deixando uma mancha escura e liberando um aroma adocicado, quase enjoativo, que pairou no ar como um aviso silencioso. Joaquim, sobressaltado, largou o livro e virou-se, o olhar confuso. Roberto, pálido, ficou petrificado, a cena do copo quebrado e o líquido escuro no chão, parecendo gritar sua culpa. Aquele som agudo não era apenas vidro se partindo, era a melodia dissonante de um destino que se recusava a ser selado pelo mal. Era o primeiro acorde de uma sinfonia de intervenção, um sinal de que algo, ou alguém, estava atento e não permitiria que a ambição ceifasse a vida de um homem de fé. A providência divina, muitas vezes, age de formas que a lógica humana não pode compreender, e naquele momento ela havia se manifestado através de um simples copo quebrado. Na Fazenda Esperança, contudo, a vida seguia um ritmo próprio, marcado pelas estações e pelas tradições que Joaquim da Silva cultivava com a mesma dedicação com que cuidava de suas terras. Era um lugar onde o tempo parecia ter uma cadência diferente, mais lenta, mais conectada aos ciclos da natureza e aos valores ancestrais. Joaquim, o patriarca, era a personificação dessa resistência ao efêmero, um homem cuja retidão era tão conhecida quanto sua generosidade. Ele era o pilar da comunidade de Santana do Agreste, sempre disposto a estender a mão, a ouvir um desabafo ou a oferecer um bom conselho. Sua fé, simples e inabalável, era o alicerce de sua existência, e Santo Antônio era seu guia e confidente espiritual, a quem dedicava uma devoção que beirava o misticismo. Todas as manhãs, antes mesmo que o sol a pino anunciasse o calor do interior de Minas Gerais, Joaquim cumpria seu ritual sagrado. Descia os poucos degraus que levavam ao pequeno oratório familiar, um cômodo singelo, mas repleto de significado, onde uma imagem de Santo Antônio, esculpida em madeira escura, reinava soberana. O santo, com o menino Jesus ternamente aninhado em seus braços e um lírio branco, símbolo de pureza, em uma das mãos, recebia suas preces silenciosas. Joaquim ajoelhava-se no genuflexório de madeira envelhecida, o cheiro de incenso e de flores secas preenchendo o ambiente, e ali, em um diálogo íntimo com sua fé, depositava suas esperanças e agradecimentos. Era um momento de profunda conexão, uma pausa meditativa antes das lidas diárias da fazenda. E, invariavelmente, ele deixava aos pés da imagem um pedaço do pão de Santo Antônio, uma prática que remontava à sua infância, passada sob o olhar atento de sua própria mãe, que lhe ensinara o valor da partilha e da gratidão. Esse pão, abençoado e guardado, era depois distribuído entre os funcionários da fazenda, um gesto de caridade que Joaquim jamais negligenciava. Roberto da Silva, o filho único de Joaquim, observava esse ritual com uma mistura de desdém e impaciência. Para ele, o oratório e as preces eram resquícios de um passado que precisava ser superado, entraves a uma modernidade que ele ansiava em abraçar com todas as suas forças. Enquanto o pai via a Fazenda Esperança como um legado de trabalho, fé e responsabilidade social, Roberto a enxergava como um mero ativo, um trampolim para seus próprios fins. A terra, para ele,
era apenas um meio de acumular capital, de se libertar das amarras daquela vida rural que considerava monótona e sem perspectivas. Seus olhos estavam fixos na cidade grande, nos negócios arriscados, nas promessas de riqueza rápida que pipocavam em sua mente como anúncios luminosos. Nos últimos tempos, a pressão sobre Roberto havia se tornado quase insuportável. Envolvido em dívidas crescentes, fruto de noites mal dormidas em mesas de jogos de azar na capital e de investimentos arriscados que se revelaram verdadeiros buracos negros para seu já combalido patrimônio, ele sentia o peso da herança paterna como um fardo que demorava a chegar. Cada dia de vida de Joaquim era para Roberto um dia a mais de espera, um dia a mais de agonia financeira. As cobranças se acumulavam. Os telefones tocavam incessantemente com vozes ameaçadoras, e a perspectiva de perder tudo o que havia apostado em sua busca por uma vida de luxo e ostentação o levava a um desespero crescente. A fazenda, que antes era apenas um meio, começava a se transformar na única saída, no bote salva-vidas em meio a um mar de dívidas. Dona Rosa, a empregada doméstica de longa data, quase uma segunda mãe para Roberto e a confidente mais próxima de Joaquim, percebia a inquietude do rapaz. Com seu olhar aguçado e sua fé simples, ela notava as conversas sussurradas ao telefone, os passeios noturnos sem explicação, o brilho febril nos olhos de Roberto quando o assunto era dinheiro ou o futuro da fazenda. Ela sentia em seu coração que algo não estava certo, que uma nuvem escura pairava sobre o filho de seu patrão. Tentava, à sua maneira, interceder com orações em seu próprio cantinho, pedindo a Deus e a Santo Antônio que iluminassem os passos do rapaz. Às vezes, arriscava um conselho velado, uma palavra de cautela, um lembrete sobre a importância da paciência e da honestidade. A pressa é inimiga da perfeição, meu filho, dizia ela, enquanto servia o café da manhã, observando Roberto com uma preocupação que ele raramente notava. Mas a escuridão que envolvia Roberto parecia mais densa a cada dia, mais impenetrável. As palavras de Dona Rosa ricocheteavam em seu orgulho ferido e em sua ambição desmedida, preparando o palco para a tragédia que se anunciava, uma peça cruel, onde a cobiça seria a protagonista e o veneno, a ferramenta do destino. A pressão sobre Roberto, contudo, já havia transbordado os limites da mera impaciência, convertendo-se em um tormento diário, uma asfixia lenta que lhe roubava o sono e a paz. Seus credores, homens sem escrúpulos e com métodos bastante convincentes no interior de Minas Gerais, não mais se contentavam com promessas vazias. As ameaças veladas haviam cedido lugar a recados explícitos, entregues por figuras sombrias que rondavam a Fazenda Esperança, deixando bilhetes assustadores e, em uma ocasião, até mesmo um aviso em forma de animal morto na porteira. A vida de Roberto estava por um fio, e o fio para ele era a herança paterna. Ele enxergava o patrimônio de Joaquim da Silva não como um legado, mas como uma tábua de salvação urgente, a única rota de fuga para o abismo financeiro e as garras daqueles que o perseguiam impiedosamente. Foi nesse ponto de desespero abissal, quando a escuridão parecia engolir qualquer resquício de moralidade, que Roberto arquitetou seu plano. Não era um rompante de raiva, mas uma decisão fria e calculista, forjada nas noites insones e na mente corroída pela ânsia de riqueza e pela iminência da ruína. O fazendeiro Joaquim, seu pai, que tanto o amava e, em sua inocência, acreditava em sua recuperação, tornou-se, na visão distorcida do filho, um obstáculo a ser removido, um impedimento para sua própria sobrevivência. A ideia de envenenar Joaquim surgiu como uma solução drástica, porém, na sua ótica perturbada, a mais eficiente e silenciosa. A aquisição do veneno foi um processo meticuloso e discreto. Roberto, utilizando-se de contatos duvidosos, adquiridos em seus tempos de apostas e negócios escusos na capital, conseguiu obter um líquido incolor e inodoro, um composto letal que, segundo lhe garantiram, seria indetectável em uma análise superficial e agiria de forma a simular uma doença súbita e fatal. O plano era simples em sua brutalidade.
Adicionar a substância à bebida favorita do pai, o tradicional café com leite que Joaquim tomava todas as noites antes de se recolher, um ritual tão arraigado quanto sua fé. A escolha do método demonstrava a covardia e a frieza de Roberto, que preferia a traição sutil à confrontação direta. Naquela terça-feira de junho, o ar na Fazenda Esperança parecia mais pesado, carregado de uma tensão quase palpável, embora a maioria dos moradores estivesse alheia à tragédia iminente. Era uma terça-feira que antecedia a trezena de Santo Antônio, dias de preparação e fervor na região de Santana do Agreste, e a comunidade fervilhava com os preparativos para as festividades do santo casamenteiro e protetor. Apenas Dona Rosa, com sua sensibilidade aguçada pela fé e pelos anos de convivência, notava a aura sombria que pairava sobre Roberto. Seus olhos experientes captavam a apreensão disfarçada nos gestos do rapaz, o sorriso forçado que não chegava aos olhos, a inquietação que o fazia andar de um lado para o outro pelos corredores da casa. Instintivamente, a fiel empregada reforçou suas orações a Santo Antônio, pedindo proteção para a casa e especialmente para seu patrão, Joaquim da Silva, uma prece sussurrada, um escudo invisível contra o mal que ela sentia se aproximar. À mesa do jantar, Joaquim da Silva, alheio à trama macabra que se desenrolava sob seu próprio teto, falava com entusiasmo sobre a próxima trezena de Santo Antônio. Seus olhos brilhavam ao recordar as tradições, a importância de compartilhar o pão com os necessitados e a fé inabalável que mantinha a comunidade unida. Ele discorria sobre as novenas, as barraquinhas de comidas típicas, a procissão que cruzaria as ruas de Santana do Agreste e a alegria de ver o povo celebrar a devoção. Roberto, por outro lado, mal conseguia disfarçar sua impaciência. Com um sorriso artificial, que mal tocava seus lábios pálidos e tensos, ele observava o pai, enquanto sua mente maquinava os últimos detalhes da execução. Seus pensamentos eram um turbilhão de culpa e justificação, um embate silencioso entre a voz da consciência, já quase inaudível, e a urgência de seus débitos que gritavam mais alto. O momento crucial chegou quando Joaquim pediu seu tradicional café com leite. Roberto, com mãos que tremiam levemente, mas com uma determinação fria no olhar, pegou a garrafa térmica e o copo de vidro que sempre servia ao pai. Enquanto Joaquim se distraía, contando uma anedota antiga sobre uma promessa cumprida a Santo Antônio, Roberto, em um movimento rápido e quase imperceptível, retirou o pequeno frasco do bolso e adicionou o líquido mortal ao copo. As gotas incolores se misturaram ao café e ao leite, desaparecendo sem deixar rastros, uma presença invisível e letal, pronta para ceifar uma vida. O plano parecia perfeito em sua execução, a traição consumada na mais banal das cenas cotidianas. O destino de Joaquim da Silva, o devoto fazendeiro, estava selado naquele copo, aguardando o momento em que seus lábios tocariam a bebida envenenada, enquanto o relógio da morte tic-taqueava implacavelmente na Fazenda Esperança. Naquele instante crucial, quando Joaquim da Silva, impulsionado pela sede e pelo cansaço do dia na roça, elevou o copo à boca, um evento que desafiaria qualquer explicação lógica se desenrolou na sala de jantar da Fazenda Esperança. Não foi um trovão nem um grito, mas algo muito mais sutil e ao mesmo tempo avassalador. Um aroma inconfundível, intenso e doce de lírios, como se um jardim inteiro tivesse florescido subitamente dentro da casa, invadiu cada canto do ambiente. O cheiro era tão potente que parecia ter uma presença física, envolvendo Joaquim em uma nuvem perfumada que o fez hesitar. Uma tosse súbita e incontrolável, vinda do fundo de seu peito, irrompeu com força inesperada. Joaquim, pego de surpresa, engasgou-se violentamente, seu corpo arqueando em um espasmo. O copo, que antes estava firme em sua mão, deslizou de seus dedos trêmulos e caiu com um estrondo seco no chão de madeira, quebrando-se em 1000 pedaços. O líquido, que momentos antes parecia ser apenas água fresca, espalhou-se pela toalha de linho branco que cobria a mesa e, para o choque de todos, revelou uma coloração azulada, intensa e absolutamente inconfundível. Era a cor do veneno que Roberto havia cuidadosamente preparado, agora exposta em sua terrível verdade.
Dona Rosa, que servia a mesa com a discrição de sempre, foi a primeira a reagir. Seus olhos arregalaram-se, fixos na mancha azul que se alastrava pela toalha imaculada. A fragrância de lírios que ela havia sentido de forma tão nítida fez seu coração saltar. Para ela, mulher de fé simples e profunda, aquele perfume era a própria essência de Santo Antônio, o santo casamenteiro e das causas perdidas, cuja imagem em seu oratório era sempre adornada com lírios frescos. Sua mente fez a conexão imediata, uma intervenção divina. O som do vidro estilhaçado não era apenas o fim de um copo, mas o marco de uma ruptura concreta, o ponto sem retorno em uma trama que se desenhava para a tragédia. Roberto, que observava a cena com uma ansiedade mal disfarçada, sentiu o sangue gelar nas veias. O pânico o dominou. Ele tentou disfarçar, um sorriso forçado nos lábios, uma tentativa vã de parecer surpreso, mas o olhar fixo de Dona Rosa, carregado de uma mistura de horror e compreensão, e a evidência inegável do líquido azul no chão, já haviam selado o destino de seu plano macabro. A vida de Joaquim foi salva de uma morte certa, mas a paz da Fazenda Esperança, até então um refúgio de tranquilidade, estava irremediavelmente quebrada. Aquele cheiro de lírios e a cor do veneno seriam, a partir daquele momento, as cicatrizes de um dia que mudaria tudo. Joaquim, ainda tossindo, mas recuperando o fôlego, olhou para a mancha azul e depois para o rosto pálido do filho. Não precisou de palavras. A verdade, fria e cruel, pairava no ar como o perfume dos lírios. Dona Rosa, com a voz embargada pela emoção e pela indignação, foi quem rompeu o silêncio pesado. "Meu Deus, seu Joaquim, é veneno! Roberto, o que você fez, meu filho?" exclamou, as lágrimas escorrendo pelo rosto marcado pelo tempo e pelo trabalho. Sua lealdade a Joaquim era inabalável, e o choque de ver o menino que ela ajudou a criar, capaz de tal atrocidade, a dilacerava. Roberto, sem saída, cambaleou para trás, suas defesas desmoronando sob o peso da culpa e da evidência irrefutável. A notícia se espalhou como fogo em capim seco pela pequena Santana do Agreste. O delegado Mendes, homem pragmático e cético por natureza, chegou à Fazenda Esperança com sua equipe, mas mesmo ele não pôde ignorar o testemunho firme de Dona Rosa e a amostra do líquido azulado que foi cuidadosamente coletada. Dr. Almeida, o médico legista do Hospital Municipal, confirmou em poucas horas a presença de uma substância altamente tóxica. O caso era claro, e as peças do quebra-cabeça se encaixavam de forma dolorosa. Roberto da Silva foi detido, algemado sob o olhar desolado do pai e os murmúrios chocados da comunidade. A notícia abalou a estrutura social da região, acostumada mais aos causos de assombração do que a tramas de envenenamento familiar. O crime, com ares de tragédia grega, era o assunto em todas as rodas de conversa, nas feiras, nas missas e nas rodas de viola. Joaquim da Silva, apesar do trauma profundo, manteve sua fé inabalável. No silêncio de seu quarto, ele agradeceu a Santo Antônio por sua intervenção milagrosa. Aquele cheiro de lírios, aquela tosse súbita, tudo era um sinal, uma prova de que a providência divina agia nos momentos mais sombrios. Seu coração de pai, contudo, estava em pedaços. Como seu único filho, sua carne e seu sangue, pudera planejar algo tão terrível? A dor da traição era quase tão forte quanto o alívio de ter sobrevivido. Padre Antônio, o pároco da Igreja Matriz de São Sebastião, tornou-se seu principal conselheiro, oferecendo palavras de conforto e orientação espiritual. "A justiça dos homens fará seu papel, meu filho", disse o padre, "mas a justiça divina já agiu para salvar sua vida. Agora cabe a você, Joaquim, buscar a paz no perdão, por mais difícil que seja." Roberto, na cela fria da Delegacia de Polícia de Santana do Agreste, enfrentava o inferno pessoal. A ambição desmedida, as dívidas de jogo e os maus investimentos, que antes pareciam justificativas para seus atos, agora se revelavam como a raiz de sua própria ruína. A imagem do copo quebrando, do líquido azul, do olhar de Dona Rosa e, principalmente, do rosto desolado de seu pai, o assombravam dia e noite. Ele sentiu o peso de seus atos, a vergonha de ter traído a confiança
e o amor de quem mais o amava. A lição de Santo Antônio não havia sido apenas para Joaquim, mas para ele também, uma lição brutal sobre as consequências da ganância e da falta de fé. O processo legal seguiu seu curso e Roberto foi condenado pelos seus crimes. Durante seu tempo na prisão, longe das pressões e tentações do mundo exterior, ele começou um lento e doloroso processo de arrependimento. Cartas chegavam esporadicamente à Fazenda Esperança, carregadas de um remorso genuíno e um pedido de perdão que Joaquim, em sua infinita bondade e devoção, não demorou a conceder. Não que a dor da traição desaparecesse por completo, mas a fé em Santo Antônio o ensinara que o perdão era o caminho para a própria libertação. Joaquim visitava o filho na prisão, levando palavras de esperança e reforçando a importância da fé. A Fazenda Esperança, que por um tempo pairou sob a sombra da tragédia, renasceu com uma nova luz. Joaquim, mais do que nunca, dedicou-se à comunidade, à sua fé e à memória do milagre que o salvara. Ele se tornou um exemplo vivo de resiliência e perdão, um testamento da força da fé e da capacidade humana de superar as maiores adversidades. A história da intervenção de Santo Antônio, com o cheiro de lírios e o veneno azul, passou a ser contada e recontada, tornando-se uma lenda local, um lembrete de que, mesmo nos momentos de maior escuridão, a luz da fé e da providência pode brilhar e guiar os corações. Roberto, após cumprir sua pena, retornou a Santana do Agreste, não como o jovem ambicioso e impaciente de antes, mas como um homem transformado, humilde e arrependido. A Fazenda Esperança o acolheu de volta, não com o luxo de antes, mas com a oportunidade de reconstruir sua vida, trabalhando ao lado do pai, aprendendo o valor do suor e da honestidade. Aquele copo quebrado e a mancha azul na toalha de linho permaneceram como um lembrete constante da lição de Santo Antônio. A verdadeira herança não está no dinheiro ou nas posses, mas na retidão do caráter, na pureza da fé e na capacidade de perdoar e ser perdoado. A história de Joaquim e Roberto da Silva, permeada pela fé e por um milagre, ecoou por Santana do Agreste como um conto de redenção e a prova de que a ganância pode destruir, mas o amor e a fé sempre encontram um caminho para reconstruir. E assim, a vida na Fazenda Esperança seguiu, marcada pela memória de um milagre e pela lição de que a fé, a humildade e o perdão são os maiores tesouros que um homem pode possuir. A história de Santo Antônio e a lição dada ao filho ganancioso tornou-se um marco na vida de todos, um lembrete eterno de que a justiça divina, muitas vezes, age de formas que a razão humana não consegue compreender, mas que sempre apontam para a verdade e para o bem. É uma narrativa que nos convida a refletir sobre nossos próprios valores e a buscar a luz, mesmo quando o mundo parece nos empurrar para a escuridão. Se você foi tocado por esta história de fé, redenção e a intervenção de Santo Antônio, deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder outros relatos inspiradores e compartilhe sua opinião nos comentários. Sua interação nos ajuda a levar essas mensagens de esperança e reflexão a mais pessoas.